Olá, alunos do segundo ano, aqui quem fala é o seu professor de Física. E nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao capítulo 6, tá? Então é a parte 2 do nosso vídeo. Nós sabemos que todo corpo eletrizado, ele cria ao seu redor um campo elétrico. E que para estudar esse campo elétrico, nós associamos em cada ponto uma grandeza vetorial chamada vetor campo elétrico. Só que essa carga fonte também vai gerar em cada ponto do campo elétrico uma grandeza escalar, chamada de potencial elétrico. Nesse desenho, nós temos uma carga fonte que vai gerar no ponto A um potencial elétrico, que mede a quantidade de energia potencial elétrica que vai estar armazenada no corpo para cada coulomb. Como que eu faço então para calcular a energia potencial elétrica de um corpo de carga Q colocado no ponto A desse espaço? Então, a energia potencial elétrica armazenada em um corpo de carga Q posicionado no ponto A é igual à quantidade de carga, é o produto da quantidade de carga elétrica do corpo pelo potencial elétrico do ponto onde ele se encontra. Então, se eu multiplico a quantidade de carga elétrica do corpo pelo potencial elétrico do ponto que ele se encontra, eu encontro a energia potencial elétrica armazenada nesse corpo. Se nós abrirmos essa expressão, a gente vai obter essa fórmula. A energia potencial elétrica é igual à constante eletrostática do meio, vezes a quantidade de carga elétrica da carga fonte, que gera o campo elétrico, que gera o potencial elétrico, vezes a quantidade de carga elétrica da carga teste, do corpo que entra nesse campo, dividido pela distância entre eles. Esta fórmula essa é a mesma, só que quando o exercício fala assim, determine a energia potencial elétrica do sistema, carga fonte mais carga teste, eu uso esta expressão. Se o exercício que está pedindo para calcular a energia potencial elétrica de uma carga teste, de um corpo que se encontra em um campo elétrico posicionado em um ponto onde tem um certo potencial elétrico, nós usamos essa expressão. Então lembre-se, para você calcular a energia potencial elétrica armazenada em um corpo, basta multiplicar a quantidade de carga elétrica desse corpo pelo potencial elétrico do ponto que ele se encontra. Superfície equipotencial é uma superfície onde todos os pontos possuem o mesmo potencial elétrico. Nesse exemplo, nós temos 3 pontos, A, B e C. Se essa superfície é equipotencial, significa que o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B, que é igual ao potencial no ponto C, que eu vou chamar de V. Se essa superfície esférica é uma superfície equipotencial, significa que o potencial elétrico no ponto A, o potencial elétrico no ponto B e o potencial elétrico no ponto C são iguais, e eu vou chamar de V. Se eu tenho uma carga pontiforme ou um condutor esférico, as superfícies equipotenciais são esferas concêntricas. Se eu traçar um plano passando pelo centro, a figura que eu enxergo nesse plano são circunferências concêntricas. Portanto, para representar as superfícies equipotenciais de um condutor esférico ou de uma carga pontiforme, são circunferências concêntricas. E as circunferências concêntricas, que representam as superfícies equipotenciais, são perpendiculares às linhas de força, que são usadas para representar o campo elétrico. No caso de um campo elétrico uniforme, onde as linhas de força são paralelas e igualmente espaçadas, as superfícies equipotenciais são superfícies planas, representadas por essas retas. Então, essas retas representam superfícies equipotenciais que são planas. O potencial elétrico é uma grandeza escalar. Se eu tenho um acúmulo de carga positivo, então eu tenho um potencial positivo. Se eu tenho um acúmulo de carga negativa, eu tenho um potencial negativo. Então, as linhas de força saem do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico. Então, eu posso afirmar que o potencial elétrico no ponto A é maior que o potencial elétrico no ponto B. Com isso em mente, veja essa figura. Nós temos aqui uma carga pontiforme positiva. Por que eu sei que é positivo? Porque as linhas de força estão saindo do positivo. Eu tenho uma superfície equipotencial
de potencial V3, eu tenho aqui uma outra superfície aqui de potencial V2, eu tenho aqui uma outra superfície aqui potencial V1. Quando a carga fonte é positiva, conforme você se afasta, o potencial elétrico vai diminuindo. Então eu posso afirmar que o potencial na superfície 3 aqui é maior do que na superfície 2, que é maior que na superfície 1. Nesse desenho, eu tenho uma carga pontiforme negativa. As linhas de força se aproximam da carga fonte negativa. E conforme eu vou me afastando de uma carga fonte negativa, o potencial elétrico vai aumentando. Então, o potencial elétrico na superfície 1 é maior que o potencial elétrico na superfície 2, que é maior que o potencial elétrico na superfície equipotencial 1. Quando nós temos um condutor esférico, lembre-se, se eu tenho um condutor esférico, toda a sua carga elétrica em excesso está na superfície externa e no interior o campo elétrico é nulo. Dizer que no interior de um condutor esférico eletrizado o campo elétrico é nulo significa que os pontos internos e os pontos na superfície possuem o mesmo potencial elétrico. Então, os pontos internos e os pontos na superfície possuem o mesmo potencial elétrico. E para a gente calcular o potencial elétrico de uma superfície esférica, ou seja, nos pontos da superfície esférica, a gente imagina que toda a sua carga elétrica esteja concentrada no centro. E aí a gente sabe calcular o potencial elétrico. Certo? Criado por uma carga pontiforme. Como que eu faço isso? É a quantidade de carga elétrica vezes a quantidade de carga elétrica da carga fonte dividido pelo raio da esfera. Como que eu faço para calcular o potencial elétrico que essa carga gera no ponto em questão? Num ponto externo, eu imagino que toda a sua carga elétrica esteja concentrada no centro. É a constante eletrostática vezes a quantidade de carga elétrica da carga fonte dividido pela distância do centro da esfera ao ponto em questão, que é D. Equilíbrio elétrico nos condutores. Dizer que dois condutores estão em equilíbrio elétrico significa que eles possuem o mesmo potencial elétrico. Nessa figura, eu tenho uma esfera de raio R1 e carga Q. Como que eu calculo o potencial elétrico dessa esfera? Aqui está a expressão. É a constante eletrostática vezes a quantidade de carga elétrica da esfera dividido pelo raio da esfera, R1. Essa esfera R2 não tem carga, então seu potencial é zero. Quando eu ligo esses dois condutores por um fio condutor, R2 vai perder elétrons. Esse fluxo vai permanecer até que o potencial da esfera 1 seja igual ao potencial elétrico da esfera 2. Quando isso ocorre, dizemos que os corpos entram em equilíbrio elétrico. Significa que eles possuem o mesmo potencial elétrico. Cessa o fluxo substituindo. Aí como que eu calculo o potencial elétrico dessa esfera? É a constante eletrostática vezes a quantidade de carga elétrica da esfera 1 dividido pelo raio 1 da esfera, que é R1. O potencial elétrico dessa esfera menor é a constante eletrostática vezes a quantidade de carga elétrica da esfera 2 dividido pelo raio 2. Substituindo essa expressão, nós chegamos nessa expressão, nesse resultado. Ó. A quantidade de carga elétrica do corpo 1 dividido pelo raio da esfera 1 é igual à quantidade de carga elétrica armazenada na esfera 2 dividido pelo seu raio. Lembra que a distribuição de carga é proporcional às dimensões do corpo? Essa fórmula está nos lembrando disso. A distribuição de carga em um condutor é proporcional às suas dimensões. Bom, capacitância eletrostática é uma grandeza escalar, unidade medida farad. C, pessoal, é a capacitância eletrostática. É uma grandeza escalar, unidade medida farad. O que um farad significa? 1 coulomb por volt. A capacitância eletrostática de um condutor mede ou está associado com a capacidade que o condutor tem de armazenar carga elétrica. Então, quanto maior a capacitância, mais carga ele armazena. Então, a capacitância está associada com a capacidade que o condutor tem de armazenar carga elétrica. Como que eu meço? É a quantidade de carga elétrica armazenada nesse condutor dividido pelo seu potencial. Se você analisar a unidade medida, a capacitância mede a quantidade de carga que o condutor deve ganhar ou perder para que o seu potencial aumente
ou diminui uma unidade. É importante ressaltar que a capacitância de um condutor depende de suas características geométricas, ou seja, forma e tamanho, e também do meio em que se encontra. Se eu tenho um condutor esférico, nós podemos calcular a capacitância por um condutor esférico através dessa expressão. A capacitância eletrostática é igual ao raio do condutor esférico dividido pela constante eletrostática do meio. Lembre-se, se o condutor é esférico, como que eu calculo o seu potencial? É a constante eletrostática vezes a quantidade de carga elétrica da esfera dividida pelo seu raio. Como que eu calculo a capacitância de um condutor? É a quantidade de carga elétrica armazenada nele dividido pelo seu potencial elétrico. Se eu substituir esta expressão aqui, nós obtemos essa expressão. Bom, Deus abençoe a sua casa, a sua família e lembre-se, é tempo de crescer.